Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. Eu acho que quando isso aqui começou, a gente não tinha ideia do que ia virar. Lógico, a gente sabia que ia ser uma treta muito grande, afinal, Drake e Kendrick Lamar, dois dos maiores rappers da história, sem exagero nenhum. Um pode não ser totalmente em qualidade, tem gente que duvida disso, na verdade, muita gente, mas em números, ele é com certeza o maior da história. O outro é um rapper fenomenal, que tá facilmente entre os top 10 da história de todos os tempos. Enfim, e atualmente, são dois dos maiores. Não tem como dizer que isso aqui não ia ser uma coisa grande, mas isso virou muito maior do que a gente pensou. Sendo bem honesto, isso é talvez a segunda maior treta da história do rap, perdendo apenas pra Tupac vs Notorious Big. E, bom, quando eu falo maior, não é só em questão de números que ela fez, não é só em questão de proporção que tomou, não é só em questão de impacto que teve na cultura, mas também em questão de o tempo que isso tá durando. O Drake tá tendo treta com a gravadora dele até hoje, por causa dessa treta. E nessa semana, pode parecer que não, mas o Kendrick continua atacando o Drake nos seus shows, na turnê que ele começou agora. E pois é, isso tá muito longe de acabar. E eu vou te explicar o porquê nesse vídeo, e mostrar também como o Drake pode se perder muito nessa história. Vamos lá recapitular um pouco, porque desde que tudo aconteceu, desde a treta inteira, muitos desdobramentos foram rolando nesse tempo. E só pra todo mundo lembrar aqui, bom, teve toda aquela treta do Drake, várias e várias diz, Kendrick chamando o Drake de pedófilo pra um lado, Drake chamando Kendrick Lamar de espancador de mulher pro outro. E, enfim, a coisa foi bem pessoal e tomou uma proporção muito grande. Várias dizes foram lançadas. Depois disso, várias performances, cada um respondendo o outro, em shows, mandando indiretas, outras bem diretas, como o próprio Super Bowl, que foi todo quase unicamente sobre o Drake. Enfim, muita coisa aconteceu. Mas o Drake, depois de tudo isso, começa a processar sua própria gravadora e o próprio Spotify. E até aqui, todo mundo sabe que isso aconteceu. Beleza, o Drake processou a gravadora dele com o argumento de que eles teriam inflado as streams do Kendrick artificialmente, usando bot, unicamente pra destruir com a carreira dele. E bom, aí que você fica pensando, pô, por que a Universal, que é a gravadora do Drake, ia querer destruir a carreira dele, destruir a carreira do maior artista que eles têm? Eles iriam perder dinheiro com isso. Bom, isso é uma verdade, só que tem muita coisa que o Drake colocou no processo que o grande público não sabia, e a gente vai falar já disso. Mas voltando um pouco nessa história, o Drake, depois dessa treta, já ficou muito mal visto por todo mundo do rap, basicamente por tudo que a treta envolveu, ele ser chamado de pedófilo, e ninguém saber se isso é uma verdade ou não, mas o mundo inteiro chamando o cara assim é loucura de verdade. Tanto que foi exatamente por isso que o processo rolou. Ele processou a Universal Music, inicialmente, por projetar uma música que tava difamando ele, mas aí depois, o processo abriu, e a gente viu que não era só isso. Beleza, a acusação do Drake era que a gravadora, ela tava basicamente promovendo uma música que difamava ele, isso juntamente ao Spotify. Ou seja, o que ele diz aqui é que várias das views da música do Kendrick Lamar é fake, e tudo seria um plano meio que maligno, tanto do Kendrick Lamar, da Universal e do próprio Spotify. Mas aí que vem aquela pergunta de novo que eu disse, por que a Universal Music faria isso? Então, basicamente quando a música No Like Us explode, ela explode de um jeito muito absurdo, de um jeito que nenhuma outra música da treta explodiu. A gente teve várias músicas, teve push-ups do Drake, Euphoria do Kendrick Lamar, mas No Like Us foi uma coisa fora do comum. Afinal, ela tem mais de 1 bilhão de views só no Spotify, então tem que entender isso. É nesse exato momento que o Drake e a Universal, eles estavam refazendo o contrato deles, porque o contrato do Drake estava acabando e o contrato dele é por tempo e não por projeto. Ou seja, a Universal teria que pagar mais dinheiro pra renovar o contrato do Drake e ele ficar muito mais tempo lá. Só que o Drake, ele sempre foi o cara que deu mais dinheiro pra Universal. E bom, a gente consegue imaginar o porquê disso. O cara é gigante, faz números gigantes, muito mais do que o Kendrick, inclusive. Não tem nem como comparar. Dos rappers, ele é o maior e vai continuar sendo por muito tempo. Consequentemente, ele é o que faz mais dinheiro. Ou seja, quando o contrato ia ser renovado, ele ia pedir muito dinheiro, muito mais do que o anterior dele, que já foi muito grande. Só que, enquanto eles iam renovar o contrato, tava rolando tudo isso. Ou seja, foi uma oportunidade da Universal Music simplesmente virar pro Drake e dizer que não iam pagar tanto dinheiro quanto ele queria, porque a imagem dele pra mídia não tava tão boa. Ou seja, ele não valia tudo aquilo que ele tava pedindo. O que, sendo bem sincero aqui, é uma
Uma mentira. Beleza que o Kendrick Lamar, ele acabou com o Drake publicamente, mas como eu disse em vários outros vídeos, mano, o Drake, ele não só tem público do rap. O público do rap do Drake, sendo bem sincero, é o menor. O Drake faz música pra festa, música pra mina, música pra balada. Ou seja, mesmo que ele esteja queimado no rap, o público feminino dele é muito maior. Então ele nunca faliria, ele nunca deixaria de fazer views. Entende? O que a Universal queria aqui era simplesmente dar menos dinheiro pro Drake, pra assim, ele dar um retorno muito maior pra ela. E isso tá muito claro. É uma coisa muito lógica de se ver. A gravadora sempre vai tentar pagar o menos possível, porque aí, o que ela lucrar vai ser realmente o lucro. Ela não vai ter que repassar mais pro artista. Só que, sendo bem honesto, o processo do Drake é na base do acredita na minha palavra, pelo amor de Deus. Ele não tem muita prova de nada, e o que ele fala no processo é que ele quer que a Universal Music e o Spotify, eles entreguem uma tal pessoa misteriosa que ele acredita que pode ter sido o mandante pra acabar com a carreira dele nesse lance de mandar em falos streams. Se foi o Kendrick, se foi a gravadora do Kendrick, enfim, ele pede pra judicialmente a Universal fazer isso. E basicamente em tudo isso, nessa luta judicial, o que acontece? A Universal Music, ela simplesmente oferece um acordo de 250 milhões de dólares para o Drake esquecer tudo isso e simplesmente assinar com ele de novo. O motivo? O Drake tinha pedido que a Universal Music simplesmente entregasse todos os e-mails e toda a documentação que tivesse a ver com a música Not Like Us e envolvesse eles também. E aí, depois disso, rolou esse, entre aspas, acordo. O que parece aqui, na verdade, é que a Universal Music ficou um pouco com medo de ter que mostrar esses documentos e ter alguma coisa pra ser vista. Mas aí é que fica. O Drake aceitando tudo isso, ele tá basicamente perdendo essa batalha, já que isso se tornou muito mais que a música. Se tornou uma batalha pela imagem do Drake, pela carreira dele em si. Enfim, se ele aceitar os 250 milhões, ele simplesmente diz, eu só tava fazendo isso pelo dinheiro, então eu vou ficar com vocês. Mano, é uma coisa muito complicada. Vai saber se a Universal Music planejou tudo isso mesmo. Vai saber se ela queria sabotar a carreira do Drake mesmo. Sendo bem honesto aqui, quando se trata de gravadora, eu não duvido de porra nenhuma. Tudo bem que o Drake, ele não é o melhor cara do mundo, ele não é a melhor pessoa do mundo, mas tipo, ser sabotado pela tua própria gravadora, a pessoa que mais devia te apoiar, é meio complicado também, é uma certa merda. Enfim, a pergunta que fica, o Drake, ele vai perder essa? Ele vai aceitar os 250 milhões e ficar na Universal Music ou não? O que vocês acham? Fala aí, eu sou o Vitruviano e esse foi mais um vídeo do meu canal. Se você curtiu o conteúdo, não esquece do like, inscrição e um comentário pra me ajudar no algoritmo. Se quiser divulgar sua música aqui, todos os meus contatos vão estar aí na descrição. Muito obrigado por me ouvir até aqui e até a próxima.